Olá, eu resolvi de gravar um vídeo mais direcionado para meus amigos e familiares, né? Principalmente para meus familiares, né? Meus tios, minhas tias, meus primos, meus irmãos, né? Minhas irmãs, meus sobrinhos e sobrinhas. Falar um pouco, recordar um pouco e compartilhar da minha trajetória de vida na infância familiar e também a minha entrada na vida pública, né? Considerando associativismo, movimento sindical e político, né? Eu quero começar lá no começo, onde eu comecei a tomar consciência política. O primeiro ato forte na minha vida, e que eu tenho ele como marca, né, na entrada da minha vida na política, foi o que mais marcou a minha vida, e que é uma ferida que ficou, e ela nunca sarou, e ela continua comigo até hoje. E eu quero compartilhar isso com vocês, né? Quero trazer isso, porque isso é uma ferida que nunca sarou e nunca vai sarar, e ela aconteceu em outros momentos da história política no Brasil. O que aconteceu? Primeiro, na época que nós ia na escola, com as matrículas nossas, elas aconteciam com as crianças aos 7 anos de idade, no ano que os alunos, as crianças completavam 7 anos que fazia a matrícula. Eu acho que nem era até o final do ano. Quando eu tive 7 anos, meu pai e a minha mãe pensaram de matricular eu para ir na escola, mas eu era uma criança muito medrosa. Eu tinha muito medo de andar sozinho, tinha medo de escuro. Então, por causa disso, e o meu pai e a minha mãe sabiam disso, então resolveram de não matricular eu com 7 anos de idade na escola, e resolveram de esperar mais um ano para me matricular junto com a minha irmã mais velha, no caso, que é a Loiva. Então eu comecei a ir na escola aos 8 anos. Então eu comecei a ir na escola foi no ano de 66, tá? 66, bem no início, né? Bem no início da ditadura militar no Brasil. Então eu convivi com algumas formas políticas como criança. Eu tinha muita sensibilidade com abusos de pessoas, com pessoas menos preparadas ou indefesas, no caso, né? Eu quero compartilhar um ato que acontecia muito forte na escola. Primeiro que eu tinha um sentimento muito pesado em relação aos tratos de muitos pais com seus filhos na época. Eu nunca quis levar isso como um exemplo de vida para minha vida de pai. Eu estou conseguindo fazer isso. Então, na verdade,
hoje nós estamos vivendo momentos diferentes. Não que eu estou condenando aquela conduta dos pais daquela época, porque o sistema impunha isso na época, tá? Tanto que o sistema impusesse a forma de educação que os pais tinham que ter com seus filhos, que esse sistema também foi utilizado nas escolas. É ali que eu tive o maior trauma como sentimento de abuso e de autoritarismo. Eu acho que um ano depois que nós estava indo na escola, deveria ter sido por 67, eu acho, a direção da escola resolveu de fazer um dia de acampamento com os alunos da escola. Pegaram um sítio, né, um potreiro, com bastante árvores, né, tipo um bosque grande, e ele era limpo, né, tinha gado, o gado limpava, então por baixo passava, deixava limpo. Então era um espaço bem legal para acampar e passar um dia legal. Então os alunos foram levados, a escola toda foi para esse local, passar um dia, toda a turma, todas as classes da escola juntos. Desde os mais pequenos aos maiores que estavam estudando na escola. Ali naquela escola, nossa, ali, tinha uma criança que era muito pobre, e ele era negro, tá? E ele era negro e ele apanhava toda semana do diretor da escola. Toda semana ele apanhava e apanhava muito. Isso me machucava muito. Eu lembro um dia que o diretor pegou esse coitado, levou ele contra a parede da escola e socava a cabeça do rapazinho contra a parede da escola. Mas isso ainda não foi o pior. Aí esse dia do acampamento, né, desse piquenique que nós falávamos na época, todos os alunos, eles se juntavam em grupos de amizade e formavam o seu espaço de juntar suas comidas, seus apetrechos, e faziam sua comida e compartilhavam, cada um levava o que podia levar e compartilhavam entre grupos. Esse menino não tinha comida. Provavelmente os pais dele ou avós com quem ele vivia não tinham o que dar para ele, mas ele também não foi acolhido em nenhum outro grupo. Ele era um menino que foi e ficou rodado nesse espaço ali. Com certeza com fome. E o que ele fez? Ele ficou observando os grupos e o comportamento dos grupos e aproveitou um momento de uma distração de um grupo e pegou uma comida para ele. O grupo sentiu falta do alimento na baraquinha ou no espaço deles, e a primeira suspeita já foi ele. Foram de encontro à procura e encontraram de fato ele comendo o lanche. Primeira ação que fizeram em seguida foi chamar o diretor. Imagina o resultado. O diretor pega este
esse guri e espanca ele. Espancou muito mesmo. E essa ferida eu carrego ela ainda hoje, tá? Isso é uma coisa que eu não achei que eu precisava estar compartilhando esse sentimento, mas no momento que nós estamos vivendo, eu me sinto na obrigação de compartilhar um pouco essa vivência e trazer isso para os tempos atuais. E tá, isso foi o começo da minha entrada como preocupação com o comportamento agressivo que nós vivíamos. Mas eu não sabia de onde que vinha isso. Depois, um segundo momento bem importante da minha vida, que também me trouxe uma alerta e uma abertura, aí sim foi abertura para o campo político mesmo. Foi quando eu fui estudar catequese, ou fazer primeira comunhão, para primeira comunhão, ou catecismo, que nós denominava na época. E eu cheguei a ler a Bíblia nesse período, desses 2 anos de catequese. Eu li a Bíblia inteira, desde a primeira página, o primeiro livro, até a última página do último livro. E me chamou muita atenção o comportamento de Jesus Cristo no Novo Testamento. Isso me fez, e eu senti que tinha uma diferença bem grande do Velho Testamento para a vida de Jesus no Novo Testamento, e eu resolvi ler o Novo Testamento de novo. E eu consegui interpretar de uma forma pessoal minha o ensinamento e o legado que Jesus nos traz. Eu vou colocar alguns exemplos, podia colocar muitos, mas eu só vou colocar alguns, só para ter uma noção do sentimento que eu tive com o comportamento de Jesus como ser humano. Vou colocar o aleijado caído na beira do caminho. As pessoas iam passando e não davam bola para o coitado que estava caído. Mas veio o samaritano e resolveu ajudar. E ajudou a levantar a pessoa, né? E conduziu para onde ele queria chegar. Eu vou trazer também o comportamento dos seguidores e as pessoas que quiseram apedrejar uma prostituta. Só para recordar, as prostitutas, elas já existiram então naquela época de Jesus também. E Jesus repreendeu a multidão e as pessoas e mandou que quem não tivesse pecado, ordenou que quem não tivesse nenhum pecado, então jogasse a primeira pedra. Ouvindo a repreensão de Jesus, ninguém se animou a jogar pedras, tá? Significa que não existe ninguém na face da terra que não comete ou que já não cometeu algum delito ou algum pecado na sua trajetória de vida. O que existe é que cada um, à sua maneira, busca ser o mais justo que pode. Mas eu vou lembrar mais um
um ato que eu achei que é interessante estar trazendo aqui também. Um dia, Jesus andando nas ruas e com seus seguidores, né? O Zaqueu, um homem de estatura baixa, queria chegar a Jesus, né? Ele era considerado pelos seguidores de Jesus um senhor ligado à elite da época, né? Porque ele era um cobrador de impostos, e então ele não era bem chegado aos seguidores de Jesus. Mas ele queria chegar a Jesus e ele sentia necessidade de conversar com Jesus. E não conseguia chegar porque a multidão, Jesus estava cercado pela multidão que o seguia, mas ele resolveu ir à frente e subiu numa árvore para poder enxergar Jesus. E aclamar a Jesus, né? Jesus viu ele lá e convidou ele para ceia e jantar com ele à noite. Então Jesus foi ter com Zaqueu. E aí os seguidores de Jesus então começaram a reclamar, mas mestre, ele é um cobrador de impostos, ele é contra a gente. Aí Jesus falou que todos que se arrependem merecem ter uma segunda chance, né? Só para lembrar um pouco da vida de Jesus e o comportamento de Jesus como pessoa, tá? E como ser humano, e o respeito que ele teve com todas as pessoas. E daí, levando um pouco a minha vida na família, eu quero lembrar um pouco dos meus avós. Tanto do vô Reinoldo como do vovô Tati. O vovô Reinoldo, eu tive momentos antes que o vovô Tati muito interessantes. Eu lembro que ele convidava seus netos para ajudar na roça, e ele pagava algumas diárias para os seus netos que topavam ajudar ele na roça. E eu fui um desses que, em alguns momentos, fui trabalhar lá. E sempre no final da tarde ele tirava um tempo para estudar seus materiais de saúde, seus livros de saúde, mas ele também tinha livros de história que ele lia, tá? Ele tinha alguns livros de história que ele lia, e eu estava por ali, às vezes eu passava, mas ele queria conversar comigo também, que ele gostava de conversar com os netos e questionava e fazia perguntas e conversava e compartilhava ideias. Aí tinha alguns assuntos que ele gostava de conversar. É lógico que um dos assuntos que ele gostava de conversar com a gente era sobre saúde, é uma das coisas que ele sabia muito. Também falava sobre educação, né? Escolaridade, escola. Recordava algumas coisas sobre política e também falava muito sobre a questão da política, e parece que ele percebia que eu tinha um certo interesse de escutar sobre isso, e ele acabava que se empolgava e aprofundava mais sobre esses temas. E como eu percebia que ele se sentia satisfeito com o meu comportamento, eu também me empolgava. Só que eu não tinha muito conteúdo para compartilhar. Eu somente
sabia responder o que ele me perguntava, o que ele queria ouvir de mim, o que eu sentia, o que eu pensava sobre determinados assuntos que ele trazia. Já o vovô Tati foi um pouco mais à frente, eu já estava mais adulto um pouco, já mais lá no Biriva, e nos finais de tarde, todos os dias, eu sentava com eles e a gente tomava algumas colheres de chimarrão junto e o assunto ali sim era política, tá? Principalmente política. E ele também gostava de falar e discutir política. E então eu tenho um respeito muito grande pelos avós que tinham uma preocupação sobre política e gostavam de compartilhar os conhecimentos políticos que eles tinham. E naquela época, né, na ditadura, era ainda no período da ditadura militar, né, começou em 64, e as eleições elas aconteciam mais para nós a nível municipal e a gente elegia deputados. Os governadores, os presidentes, eles eram indicados pelo governo na época por pessoas ligadas aos militares, e quem votava e elegia os presidentes era o Congresso. Então a gente não tinha uma participação direta para eleger o nosso presidente naquela época. E eu quero... Por que eu estou trazendo isso? Só para em algum ponto chegar nos tempos de hoje. Os militares, eles tiveram uma forma de conduzir a política que fazia com que, naquela época, as famílias tivessem aquele comportamento de educação que nós tivemos, tá? Da repressão, e assim também foi na escola. Eu posso dizer isso que foi nesse período porque, conversando com os dois avós, eu senti e recordo muito bem que eles não tiveram, eles tiveram um comportamento rígido de educar os filhos, sim, mas eles não tiveram esse comportamento de carrasquismo que muitos de nós sofremos depois. Tá? Isso eu senti nos dois avós. Eles não tiveram isso. Então, se teve uma fase na vida pública, na vida da educação das pessoas que teve esses comportamentos, eu associo ele sim ao sistema educacional e político que nós vivemos na ditadura, e principalmente na escola, porque e daí isso foi conduzido para os nossos pais também, e os nossos pais, para não sofrerem sanções por parte da escola ou do governo por má conduta de seus filhos na escola, eles eram obrigados a também ter uma criação, conduzir uma forma mais enérgica e cruel com os seus filhos. Até porque na escola isso era assim, tá? Na escola era assim. E aí a minha entrada na política, ela aconteceu já a partir de 82, eu já comecei a me envolver muito
muito pouquinho, mas já comecei a participar e tenho interesse em procurar algum espaço na vida pública. Mas eu só consegui concretizar isso depois que eu já estava aqui em Juína, alguns anos depois. Isso foi por volta de 86, 87 para frente, né? E foi no período que caiu o governo militar aqui no Brasil. Eu quero trazer para vocês o seguinte: os militares, eles não foram derrubados do poder. Eles entregaram o poder, tá? Se eles quisessem continuar mais 10 anos, mais 20 anos, mais 30 anos, eles podiam ter continuado. Eles simplesmente resolveram de entregar o poder porque eles perderam o controle social. Eles perderam o controle, perderam a noção do controle do país. Por duas razões. Primeiro, sucatearam o país, deixaram o país extremamente pobre, Vou colocar alguns pontos. Teve, por volta dos anos, final dos anos 70, né, quando começou aquele incentivo por parte do governo militar da Revolução Verde, que eles deram o nome, de produzir, né, para aumentar a produção agrícola, passaram a liberar alguns recursos para os agricultores. O que aconteceu naquele período? Muita gente contraiu crédito. Os agricultores uma grande parte deles não estava preparado para utilizar adequadamente o crédito e se endividaram. E daí teve também alguns problemas de clima, ou seca, ou excesso de chuva, que fez com que muitos perdessem as suas lavouras. E grande parte das famílias de agricultores não conseguiram pagar suas dívidas de banco. Consequentemente, o banco confiscou as propriedades. Fez com que muita gente ficasse sem as suas propriedades. Aí teve uma outra causa. Naquela época não tinha SUS, tá? Não tinha SUS, vamos ser bem claro com isso. Não tinha SUS. A saúde, ela era toda privada. Então, ou as famílias se viravam com as suas curas através de tratamentos naturais, mas tinha muitas famílias que não tinham conhecimento de utilização de produtos naturais, partiam para busca de médico para salvar seus doentes. Muitos optaram por vender sua propriedade para salvar algum familiar que tivesse necessidade de algum tratamento mais grave. Eu lembro que muita gente vendia a sua última vaquinha de leite para poder passar o dinheiro para o médico e assim por diante. Muitos venderam suas propriedades para isso. Quem foram as pessoas que compraram as terras dos bancos, né, dos agricultores que deviam para os bancos? Quase que na totalidade deles era advogados ou médicos, porque foi as duas classes que mais se beneficiaram daquele momento, daquela situação dos agricultores, que posteriormente foram chamados e tratados todos como vagabundos e continuam sendo tratados de vagabundos até hoje. E
Aí as famílias que vendiam por opção de tratamento de algum familiar que tivesse problema de saúde, eles eram extorquidos a ponto de vender suas propriedades por um preço irrisório para pessoas que aproveitavam a situação da família. Isso acontecia demais. Aí meus tios com certeza vão estar lembrando, os meus primos mais velhos talvez vão recordar isso também. Só para lembrar isso. Para a gente não deixar essas coisas do passado totalmente no esquecimento. Pois é, daí nos anos... Aí eu vim para Juína, foi em 84, me instalei para cá, mas a gente se instalou mais no ano de 86. Eu comecei a militar no movimento sindical e eu lembro naquele período, então surgiram os movimentos sociais e passaram... e aí o governo militar entregou o poder, né? E daí passou a ter um governo mais de, como é que vamos dizer assim, governo civil, né? Primeiro presidente eleito foi o Tancredo Neves, que faleceu antes de assumir. Aí o Tancredo, daí o Sarney, que assumiu. Então foi o primeiro, foi um militar também, né? Também foram 2 militares que se elegeram pela primeira vez. Mas o Sarney fez uma transição de governo, acho que até legal. Só que no final dos governos militares teve muito massacre, muito massacre de pessoas que estavam à procura de se reencontrar com a terra, desse pessoal que foi desapropriado. Muita gente que estava jogado nos grandes centros, nas favelas, deitado nas praças, teve massacres, tá? De pessoas pobres. Então foi um governo que nós tivemos, para vocês não esquecer o que foi o governo militar. E logo depois que a gente teve os governos civis, também começou a se articular e se organizar no período dos atos cívicos, tipo 7 de setembro. A gente realizava todos os anos a Marcha dos Excluídos, tá? No governo militar a gente não teve espaço para isso. Se fosse ter alguma iniciativa de ir atrás de reivindicar alguma possibilidade de se encontrar e fazer alguma reivindicação ao governo, era repreendido e levava tiro. Mas graças ao movimento estudantil, tá? Junto com os movimentos sindicais, que o governo na época se sentiu acuralado, tá? Porque aí o movimento estudantil, ele foi um movimento que envolvia as classes mais ricas do Brasil. Os jovens ricos. Porque quem tinha condições de colocar filhos para fazer faculdade e estudar naquela época eram os ricos. Então, graças aos jovens estudantes daquela época, que o governo militar teve que se render e entregar o governo. Não é porque eles quiseram entregar, eles não tinham mais o que fazer. Eles detonaram o país, deixaram o Brasil totalmente endividado, extremamente endividado, sucateado. O agronegócio brasileiro, que eles imaginavam que iam fomentar ele, né, com aquela Revolução Verde, pelo contrário, tá? Pelo contrário, eles detonaram
e deixaram o agronegócio na miséria. Eu quero dizer mais, o momento crucial do agronegócio, que está sendo colocado como um risco quando for voltar o Lula para o governo, é o agronegócio que foi salvo, tá? Fica bem claro, foi salvo a partir dos governos do PT. Os meus irmãos, eles moram na capital do agronegócio, que é Sorriso. Se eles não recordam o momento que o agronegócio vivia, na transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula, por favor, volta um pouco para a história e recorda como é que estava o agronegócio no começo do governo Lula. Graças aos governos que o Lula implementou, que anistiou as dívidas do agronegócio, que estavam extremamente endividados, não tinha crédito, os proprietários rurais não tinham crédito, estavam com a frota de máquinas todas sucateadas. O governo anistiou a dívida do agro e refinanciou e financiou totalmente a renovação das frotas agrícolas do agronegócio. Até deram um nome para esse recomeço do agronegócio, a Moderfrota, né? Para o agronegócio, para implementar a recuperação do agronegócio. E uma outra coisa muito importante, os portos estavam todos assoreados. No início do governo Lula, eu lembro muito bem, eu vou citar o nome de um, Navegantes. O porto de Navegantes tinha balsa que fazia baldeamento de carga para os navios do porto ao alto mar, para poder fazer a carga de mercadorias para exportação. Foi no governo Lula que desassorearam vários portos. Eu sei que Santos também teve isso, além de construir novos portos que ainda não existiam na época. Aí eu não preciso estar aprofundando muito mais, só colocar alguns exemplos. E daí eu quero só trazer agora algumas coisinhas sobre as colocações em relação à fome, crise que estão sendo colocadas, principalmente em grupos de família, de pessoas da Venezuela, da Argentina, de Cuba. Mas uma coisa interessante que está acontecendo, estão trazendo a fome, estão tendo coragem de trazer para nossos grupos de família a fome nossa brasileira, o desemprego nosso aqui no Brasil, querendo jogar nas nossas costas, ó, querendo jogar nessas costas. Eu tenho orgulho de ter ajudado a fundar este partido, Partido dos Trabalhadores. Muito orgulho. Graças a esse partido que aconteceu uma tremenda inclusão social, sem excluir o agronegócio que vocês tanto colocam que vai ser prejudicado se o Lula voltar ao governo. Lamento.
Agora, só mais um pequeno ponto para encerrar. Podia ir muito mais longe falando sobre isso. Eu tenho muito conteúdo para trazer, mas só para trazer um resumo um pouco. Pátria, família, né? Pátria, família e Deus acima de tudo, né? Pátria, família e Deus acima de tudo. Primeiro, pátria. Que pátria de um povo que impunha a bandeira americana e partilha empresas estatais para empresas privadas e estatais da China. Não foi governo petista que está fazendo isso, é governo atual que está fazendo isso. Da China e americanos privados. Que Deus, que existem pessoas que dizem que quem não pensa igual precisa ser matado e precisa ser excluído, precisa ir para a Venezuela, precisa ir para Cuba. Que Deus é este? Não é o mesmo Deus que eu tenho, não. Com certeza não. Fica muito claro, meu Deus não exclui a prostituta, também não exclui o aleijado caído na beira do caminho, muito menos exclui aquele menino daquele acampamento que eu falei lá no começo. Meu Deus não exclui aquele menino e espanca ele. Meu Deus não. Família. Que família? Que família? Eu não sou casado, mas eu tenho uma família. Nunca tive noutra família. Tenho uma esposa, 3 filhas, e a gente vive junto. E muito feliz. E nós estamos contentes com a nossa vida. E eu estou muito feliz de ter participado e estar participando da vida política. Aí eu quero trazer um ponto. Eu não estou querendo dizer que quem pensa diferente de mim esteja errado. Não. Pelo contrário. Se o seu sentimento é de que precisa viver num determinado espaço ou estado ou país somente quem pensa igual você pensa, é o teu jeito de pensar. Não vai conseguir mandar eu para Cuba. Eu não vou para Cuba, eu vivo no Brasil. Esse é o meu país. Mas não joga nas minhas costas, que eu faço parte desse grupo, tenho orgulho de fazer parte, ajudei a fundar esse partido. Se você não tem uma dessas, você não tem conteúdo. Se você não tem uma com outra sigla, pelo menos tenha uma com outra sigla, para ter moral para defender a exclusão de uma parte da sociedade. Mas eu me dirijo ainda para aqueles que não opinam, aqueles que estão sentados atrás da moita
E com certeza vão aparecer agora quando eu vou postar este meu vídeo. Com certeza vão aparecer. Mas eu quero dizer para esses, graças a vocês que estão sentados atrás da moita, que não falaram nada até agora, para quem vem compartilhando comportamentos de exclusão e vim depois repreender esse vídeo que eu vou postar. Não vem. Não faça isso. Um abraço. Espero que eu não tenha sido grosso com ninguém. Não foi a minha intenção. Só compartilhando alguns sentimentos da minha trajetória de vida familiar e política.